nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, veio para o Canadá, era professor, virou gerente de TI, super bem-sucedido, veio para cá e hoje é um super empreendedor. Vai contar toda a história pra gente, né não, Márcio? Muito bem-vindo ao Carreiras no Canadá. Muito obrigado pelo convite. Legal, pessoal. Então, para mim, sim, é uma honra estar com o Márcio aqui. Eu já queria conversar com ele há muito tempo. Tô tentando trazer ele, finalmente eu consegui. Vamos saber essa história fantástica dele. Então começa, como que foi isso? Você é do subúrbio do Rio de Janeiro, conta um pouco pra gente disso. Sim, cara, eu nasci em Santa Cruz, né, na estação terminal, eu sou carioca do cantinho do copo, né, aquele carioca que se nasce 10 quilômetros depois não é carioca, né, eu sou lá de Santa Cruz, na estação terminal do trem, nascido na Fazenda Imperial, hoje é o bairro Imperial de Santa Cruz, de uma família muito humilde com muita riqueza de cultura, com muito amor, com muito carinho. Onde eu vi que, o recurso, o objetivo final, a solução era estudar, porque era muito fácil bater um sambinha e tomar uma cervejinha, isso eu gosto até hoje, mas para ter uma vida melhor precisei estudar um pouco mais. Entendi. Então como começou a sua vida profissional lá? Tá. Minha vida profissional começou eu inicialmente quando assim que terminando o segundo grau de na época que era chamava de científico lá. E eu tinha que trabalhar, não deu para aplicar para fazer prova de 6 Gran Rio para tentar para a Universidade Federal, nada disso, eu tinha que trabalhar para poder pagar o meu próprio sustento, minha família era uma família humilde, como eu disse. Então eu fui trabalhar em diversos lugares, estudei para concurso, passei em alguns concursos locais, regionais, das estaduais e municipais, e daí isso, consegui começar a pagar meus estudos, comecei a universidade particular de matemática, voltada para a área de TI, e me formei em matemática pura, como professor, dei aula por 11 anos. Durante Pra a escola de escola do eu dei aula para as escolas municipais do Rio para a Escola Municipal do Rio de Janeiro, dei aula para curso preparatório pré-militar. E durante esse período que eu estava dando aula, eu fui fazer uma especialização em programação e análise na UFRJ, nos momentos de folga. Estudei, e aí me formei, peguei a segunda profissão em TI, em programação e análise, daí fui trabalhar numa empresa de seguros, numa das maiores empresas de seguros do Brasil, e virei um profissional de IT, virei analista de negócios, virei gerente de equipe quando eu vim para o Canadá. Essa é a história minha lá do Brasil. Cara, então você ficou 10 anos como professor, depois mudou de carreira. Quanto tempo de gerente de TI? Em um dado momento, eu estava dando aula à noite e trabalhando como analista de negócio durante o dia. O tempo de gerente de TI foi curto, foi no último ano antes de eu vir para cá, foram 8 meses ou 10 meses, onde, eu estava em plena evolução na carreira lá, mas o meu sonho era vir para o Canadá, que eu estava já há 8 anos tentando vir para o Canadá, é uma história que a gente vai contar da Vamos contar, a vamos seguir. contar. Como que surgiu essa ideia? Você já tinha morado fora? Como que surgiu isso? Essa ideia de vir? É muito engraçado isso. Aliás, desculpa, não sei se é engraçado para todo mundo, não, pra mim é. Porque quando garoto novo, como um jovem adulto, eu sempre falei assim, eu não gostava de inglês, eu não gostava de músicas em inglês, eu sempre fui do samba, da música popular, e eu não queria eu estudava inglês na escola só obrigatório. E eu sempre disse que eu nunca ia sair do Brasil enquanto eu não conhecesse o Brasil inteiro. E não é que a minha irmã caçula, ela casou e veio morar no Canadá, e eu vim visitar a minha irmã no ano seguinte, que ela veio em 2001. Vim visitar no inverno, passei 40 dias no inverno, já cheguei aqui com 14 graus abaixo de neve, de abaixo de zero, com neve, e me apaixonei por esse país. A minha esposa não gostou muito, inicialmente, mas eu queria já ficar direto, mesmo sem papel. Minha esposa falou: "Você tá maluco, porra, vai ficar aqui assim não". Daí voltamos para o Brasil em 2001, nós já éramos casados, tínhamos 3 anos casados, e eu falei: "Eu quero ir para o Canadá". Então ela me disse: "Então você se prepara, porque ilegal eu não vou". Falei: "Então beleza, sem papel, né, ilegal não fala, sem papel eu não vou". Me preparei, estudei inglês, e fiz os cursos, me especializei. Nessa época eu era só professor, e é o que eu oriento para quem está pensando, quem está no Brasil agora, que vai assistir esse episódio,
Por mais que você tenha o objetivo de vir para cá, não pare a sua vida aí. Não pare a sua vida aí, porque quando você para, se não acontecer de você conseguir o visto, não conseguir vir para cá de uma forma que a sua família deseja, que você deseja, você vai se frustrar e tua carreira não andou. Aí você vai acabar culpando o Canadá, o projeto Canadá, pelo seu não crescimento no Brasil. Enquanto eu estava me preparando para vir para cá, eu continuei estudando, eu continuei tentando crescer lá no Brasil e cresci. Eu era professor apenas em 2001 da Rede Municipal de Ensino e em 2008, quando eu recebi o visto final, a aprovação, que eu estava com visto para entrar no Canadá já como permanente residente, eu já era gerente de TI. Então eu tinha um salário X e em 2008 eu já estava com um salário bem de X. Que eu não parei, porque se não desse certo o projeto Canadá, minha vida não teria parado. Não é o que eu aconselho a todo mundo que está pensando em vir para cá, não deixa a carreira de lado e investindo somente na imigração. Faça as duas coisas em paralelo. E daí, quando eu vim visitar minha irmã, me apaixonei e vim 8 anos depois. O meu processo, na época, iniciei o processo apliquei em 2005. Meu processo foi finalmente aprovado em 2008. Em 2003, eu fiz a primeira prova, depois de estudar 4 anos em inglês, fiz a primeira prova no IELTS lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e não consegui a nota por meio ponto. Estudei mais um ano, eu tinha a vantagem de ter uma irmã aqui, que isso me deu alguns pontos no processo. É porque você foi o processo antigo, antes do ex-presidente ser formalizado, que dava ponto filho, parente. E Depois o ex-presidente começou em 2014, e hoje as regras, nem sei como que tá, que nem eu falo, galera, conversa, a gente tá na TFA, conversa com o Terry, porque toda hora muda. Nessa época era outra regra completamente diferente do que é hoje. exatamente. E aí, em 2005, teve 2003, não consegui o ponto suficiente, fiz a prova de novo, 2004, no mês de 2004 para 2005, consegui as notas, aí fomos preparar a papelada toda e demos entrada. Demos entrada e levou 3 anos para sair nosso visto, isso que vai lá e volta, isso é 3 anos, 2008, fomos chamados para fazer exames médicos e já chegamos aqui, imigramos em abril de 2009. Nesse mês agora de abril, nesse mês do podcast, estou fazendo 17 anos no Canadá. Caramba, caramba, muito, muito tempo, hein, Márcio? Muita coisa mudou tempo pra caramba. E já chegou como permanente residente, né? Cheguei como permanente residente, apliquei como professor de matemática e tínhamos a idade entre 35 e 45 anos na época, que era favorável, tínhamos 2 filhos. Cheguei aqui com um filho de 5 anos e uma filha de 5 meses. Caramba, e como que foi essa entrada, assim, que você fez primeiro? Que chegou e aí? Porque você era gerente, naquela época não tinha um trabalho remoto, né, como que foi? Cheguei aqui, né, sem trabalho e fui fazer o exame para estudar o inglês no LINC, que é o curso para imigrantes. Eu não lembro exatamente qual é o significado da abreviatura, mas o imigrante o governo subsidiava o curso de inglês. Aí eu fui logo para estudar inglês, para melhorar inglês. Eu tinha inglês no Brasil, pelo que eu estudei, era muito bom. Eh eh, a gente acha que fala inglês quando está no Brasil. Eu fiz intensivo no último ano, intensivo na cultura inglesa de fala, de conversação avançada. A minha média era 9,8 em inglês, na conversação avançada. Quando eu cheguei aqui, eu fui fazer o exame para saber qual era o meu nível de inglês, num benchmark canadense que vai de 3 até 11, a minha nota foi 3. Caramba. Então, eu não tinha inglês, apesar de ter no Brasil, mas aqui eu não tinha. E foi o meu maior desafio, aqui foi o inglês, foi a língua. Comecei estudando inglês, aí quis trabalhar, precisava trabalhar, não conseguia ficar parado, mas eu não tinha inglês para aplicar para uma entrevista. Comecei a trabalhar numa construtora, no escritório de uma construtora, e logo depois, os donos da construtora tinham uma padaria
e eles me ofereceram, porque tem uma vaga de gerente na padaria, eles me ofereceram deles me treinarem para me transformar no gerente da padaria, e que melhorava um pouco o salário, e fui trabalhar lá. Confesso que a adaptação para mim foi mais fácil, porque eu vim morar na casa da minha irmã, morei na casa dela por 6 meses com minha irmã, meu cunhado já tinha 2 sobrinhos, e uma sobrinha recém-nascida, o meu sobrinho já tinha 2 anos ou 3 anos de idade. E tendo família e já tendo onde morar, sem um custo para morar, foi muito mais fácil do que muita gente passou por aqui na sua chegada no Canadá. Fui trabalhar na padaria, e aí me preparei, melhorei no inglês, e aí cheguei em abril, comecei a trabalhar na padaria em julho, e em outubro fui fazer minha primeira, em outubro não, em agosto para setembro, de 2009, fui fazer a minha primeira entrevista na minha área de analista de negócios, que chama de Business Analyst, ou BSA, para a sigla para essa área. Fui fazer a entrevista, e aí não passei na entrevista. O feedback que eu tive do técnico na entrevista é que, tecnicamente, ele me contrataria, mas o feedback da pessoa do RH é que eu precisava melhorar o meu speaking em 10%. Quando foi preciso, né, que saber como que ela fez essa de 10%, foi interessante isso. Nunca É, tinha ouvido isso. e aí como é que você fica? Aí a cabeça fica louca, né, porque você tem 2 crianças, e por mais que você tenha trazido o dinheiro do Brasil, você converteu na moeda no sentido contrário, e o dinheiro vai acabando. Daí eu comecei a trabalhar com obra, comecei a fazer obra e peguei um carro e comecei a fazer transporte. Eu não consigo trabalhar na minha área. Comprei uma casa, dei muita sorte e eu e minha esposa, nós decidimos arriscar, pegamos o que a gente tinha de dinheiro trazido, pegamos uma boa parte que a gente tinha, demos a entrada numa casa lá em 2009, graças a Deus foi a melhor coisa que a gente fez, que a gente pagou uma casa em 2009 um preço que hoje é 4 vezes Aham. mais a mesma casa. E aí compramos a casa, saímos da casa da minha irmã, porque com crianças pequenas nós queríamos ter o nosso espaço também, e comecei a trabalhar na construção, comecei a trabalhar de ajudante, comecei a trabalhar de motorista, daí até 2 anos depois, 2 anos depois, eu montei fui sócio de um negócio de, ah, alugar quartos para estudantes, de hostel. Fui sócio de um negócio desse, mas era um sócio que eu não coloquei dinheiro nenhum, sócio com trabalho. E em 2011, eu passei uma parte do ano muito bem, depois do final do ano não estava tão bem assim, ao ponto que um contrator que eu contratei para trabalhar para mim na obra dessa casa, no final do mesmo ano, ele estava me contratando porque eu fiquei desempregado, sem business, sem nada. Caramba. Foi o cara que é o Rui, foi um cara que salvou aí o Natal, que eu não precisei, naquele momento, recorrer à família para pedir nem dinheiro emprestado, o cara me deu o trabalho, eu consegui segurar ali. O que que você fazia na construção? Fiquei curioso. Porque a construção era de renovação, né, Uhum. então era o business de renovação, a gente colocar piso, pintar parede, fazer drywall, É tudo, né? tudo, É tudo. tudo que Era precisa no tudo que renovation. precisava fazer. Eu trabalhei eu fui gerente financeiro da construtora, então tô bem familiarizado, eu sei como que funciona. E renovation e restorations, tipo também, é. E daí para diante, o negócio da do aluguel das casas não deu certo, eu passei a ficar sem trabalho, comecei a trabalhar com essa pessoa, com o Rui, por um tempo. Obviamente, o dinheiro foi acabando, o dinheiro acabou, eu utilizei, a minha irmã emprestou dinheiro, minha prima emprestou dinheiro, a prima da esposa emprestou, eu peguei dinheiro emprestado com a minha sogra no Brasil, peguei empréstimo enquanto no Brasil, estourei os cartões de crédito, indo assim, utilizei de tudo para não ir embora. Eu tive a visita do diretor da empresa que eu trabalhava, que era da Bradesco Seguros, da linha de saúde, ele esteve na minha casa, e ele falou: "Márcio, se você voltar, tua vaga está lá". E eu não quis voltar.
não quis voltar, falei: "Não, não é para mim, a minha dificuldade eu passo, eu enfrento, eu dou meu jeito, mas não vai faltar nada em casa", e nunca faltou. Ah, e daí eu já fui prosseguindo. Logo depois, passei a trabalhar como voluntário para uma outra empresa de uma outra pessoa da comunidade, e que comecei a trabalhar como voluntário e daí a empresa foi crescendo um pouco, a empresa pequena, tinha 2 funcionários, aí eu entrei como tinha um funcionário, entrei como um segundo, e aí um tempo depois eu virei sócio e uns anos depois a gente começou a crescer, crescer, crescer e chegou nisso deu 2017, né. 10 anos depois eu ainda estava batalhando para tentar um espaço no mercado, eu já não conseguia trabalho. Em 2014 eu avancei no tempo, mas lá atrás, 2013, eu consegui o meu primeiro emprego na minha área, como analista de negócios. Não, mas calma aí, você falou que era 2017. Não, esqueci, Tá, passei direto, tá, passei direto. tá bom. 2013, tá. 2011 eu fiquei sem o primeiro negócio, aí comecei a fazer todo tipo de trabalho, que foi, continuei na construção, cheguei a fazer o curso para dirigir ônibus escolar, fui trabalhar fazendo reforma. O que eu aprendi na construção, eu comecei a pegar pequenos trabalhos de fazer reforma em apartamentos. Comecei a pegar uma van e buscar pessoal do aeroporto, levar para passear em Naiara. Aí um brasileiro que iniciou um negócio de caminhões, eu comecei a dirigir caminhão para ele à noite, eu trabalhava de dia como voluntário. De 5 até às 6 a 8 da noite eu fazia uma reforma nos apartamentos e eu pegava de meia-noite até às 6 dirigindo o caminhão. Caraca, mas você ralou demais, hein, mano. E aí Não eu sabia disso. chegava às 7, acordava às 10, 11 da manhã, ia para aquele trabalho que eu era voluntário e depois fazia de novo, e era assim, a semana por semana. Quando fim de semana que tinha vaga para dirigir caminhão, eu dirigia, fazia 12 horas dirigindo, que sempre o turno da noite faltava motorista e eu precisava de dinheiro. Precisava sustentar, tinha 2 passarinhos lá com o biquinho: "Papai, tô precisando de comer". E aí eu fui trabalhar, dirigi caminhão por vários meses, até nesse trabalho que eu estava como voluntário me virar fazer um salário que me ajudava a cobrir os custos. E nós tínhamos como 2 crianças e com a renda baixa, tínhamos auxílio também do governo para as crianças que todos que têm status aqui têm esse auxílio do governo para as crianças. Então juntando isso e aquilo, dava para sobreviver. A minha esposa, ela é professora do que no Brasil chamava de professora do primário, da rede pública do Rio de Janeiro, e ela começou a fazer salgadinho, docinho, bolo para vender também. Então nós 2 começamos, ela tinha o business de fazer salgadinhos em casa, e eu fazia de tudo que eu podia fazer durante a semana e fim de semana para trazer dinheiro para dentro de casa, e ir pagando as dívidas que a gente tinha contraído dentro desse processo. Em 2013, 14 eu consegui meu primeiro emprego como analista de negócios. Muito bom, perto de casa, mas aí o destino levou a que o diretor de TI da empresa que me contratou, com 2 meses que eu estava lá, ele foi mandado embora para a empresa. E aí o departamento dele, que ele criou, com uma meia dúzia de funcionários que ele tinha contratado no decorrer do tempo, foi extinguido. Todo mundo saiu, inclusive eu, que não tinha feito ainda 3 meses no período mínimo lá. E depois disso eu apliquei para muitas vagas, fiz muitas entrevistas e não posso dizer nem falar de sorte, não tive competência de conseguir a vaga então, ou falta de experiência. Em um dado momento, recebi feedback que eu já estava afastado do mercado já há 4 anos e aí sempre fui preterido por alguém que estava mais recente no mercado, ou não tinha tanta experiência no mercado canadense. E daí a situação foi me empurrando para tentar fazer negócios de algum jeito. Eu sempre tive um espírito empreendedor sustentável lá no Brasil, desde garoto, que gostava de comprar uma camisa ali e vender para os amigos, ir para o centro do Rio e comprar bottoms e vender aqueles broches na época, muito famosos na década de 70, 80, e para revender para os colegas da escola. Mas nunca pensei em ter o meu negócio próprio, sempre o meu objetivo sempre foi estudar e ser um profissional, e tanto que foi isso que eu fiz até meus 40 anos, saí do Brasil com 40 anos. Ah, passou disso,
voltei para essa empresa que eu estava voluntário, e aí continuei trabalhando com eles, e aí fomos até 2017 nessa empresa. A empresa estava crescendo, aí quando deu errado, naquele momento que detalhes eu prefiro não comentar. 2017, eu estava em casa quebrado, com dívida grande, cartão de crédito, em limite de conta, e falei: "O que que eu vou fazer?". A minha esposa conseguiu o primeiro emprego dela, porque aí a minha filha menor já estava na escola, o meu filho maior já estava também já no elementary, à beira do high school. Ah, Quando minha esposa conseguiu o primeiro trabalho dela, porque por ela ter ficado cuidando das crianças, ela não desenvolveu o inglês naquele período. Daí, depois que a minha filha pôde ficar no daycare das escolas de inglês para imigrantes, ela pôde estudar inglês e ela conseguiu um emprego. O emprego que ela conseguiu, de salário mínimo, pagava o custo que a gente precisava para viver. Porque nós não trocamos de casa, nós moro na mesma casa que eu comprei desde 2009, eu tenho mortgage baixo, então nossos custos são baixos pela humildade e pelo medo de chegar numa situação difícil depois de novo, depois de mais velho. Quando minha esposa conseguiu começar a trabalhar no primeiro emprego dela, foi a hora que eu saí de uma sociedade que não estava dando certo e iniciei o trabalho com a MJM Solutions, Isso foi 2019, 2017. 2017. 2017. Então, o que que eu tinha? Eu tinha uma ideia, eu tinha já os business que eu já fazia, que era fazer website, cuidar de arte para o cliente. Eu tinha um sistema de digital signage, de menu nas TVs para colocar para uma padaria e para um barbecue português. Tinha uma empresa construtora que era um amigo que me ajudou muito, o dono da empresa foi na minha casa quando eu morava no Brasil, ainda nem pensava em vir para o Canadá, e ele me ajudou, ele me deu o primeiro emprego, e ele me ajudou com o dinheiro emprestado para comprar a loja, que foi em 2018. Em 2017 eu tinha esses 3 clientes, um computador quebrado e uma ideia. Aí eu montei fundei de casa a MGM Solutions, mandei um designer fazer o logo, que não é esse logo agora, é O que significa o MJM? o MGM o primeiro M é da Maria, que é da minha filha, Maria Beatriz, o segundo J é do meu filho, que é João Pedro, e o terceiro é o M, que é o meu último nome, que é o Marques. É Maria, João e Marques. Legal. E aí minha esposa é Simone. Aí ela falou: "Meu nome não está na empresa, mas é MGM Solutions". Ela diz que Solutions é de Simone, que é ela que dá os solutions. E daí eu montei a empresa para poder ter o meu próprio negócio sem ter sócio. Tive 2 experiências que não foram das melhores com sócios, e montei esse negócio e cuidar desses 3 clientes no meu basement. E assim comecei. Um dos clientes, esse da construtora, me apresentou uma empresa que tinha de printing, e essa empresa de printing começou a me vender printing para eu vender, para eu revender para os meus clientes. Eu comecei virei um broker de printing. Nisso que eu virei broker de printing, eu comecei a aumentar o número de clientes, e o dono da empresa falou que ele tinha uma filial que não estava indo bem, porque estava na mão de gerentes, do gerente e de 2 funcionárias, que não estava indo bem, tinha perdido os contratos, você não queria comprar aquela filial e como se fosse um licenciado, como se fosse um projeto piloto de uma franquia. Beleza, aceitei o projeto, passamos aí 8 meses decidindo o preço daquilo, negociamos o preço e eu não tinha 1% do valor do preço que eu disse que ia comprar. Fui nesse cliente, amigo dono da construtora me prestou uma parte, o outro amigo me prestou outra, o outro me prestou outra parte, comprei a empresa sem conhecer nada de printing, em 2018. 2 funcionários, as 2 funcionárias sabiam tocar o negócio. A empresa estava em loss, a empresa não fazia o suficiente por mês, mas eu acreditei
que com os clientes que eu podia trazer e com aqueles serviços que eu podia oferecer, eu podia fazer aquilo crescer. Óbvio, o primeiro ano foi prejuízo, o segundo ano foi prejuízo. No terceiro ano, quando eu pensei assim: "Vou ter lucro", veio a pandemia. Putz. Aí foi mais 2 anos de muita dificuldade. No final eu digo que eu comecei de verdade o negócio foi ao final da pandemia, 2022, 2, 23 ali no início. 23. E aí foi quando eu comecei do zero de novo. Porém, no período da pandemia, eu tinha 2 funcionários, eu fiquei sozinho e eu não sabia operar as máquinas. E aí eu tive que tinha cliente ainda, porque o da construção ainda teve trabalho, um cliente padaria que me deu trabalho, cliente de farmácia me deu muito trabalho ainda, porque eram business essenciais. Uhum. E eu peguei carta do cliente desse farmácia dizendo que a MGM Solutions está prestando serviço para a farmácia, que é um serviço essencial, porque a polícia fazia paradas na rua, você não podia estar na rua se você não fosse um business essencial na época. Daí eu continuei trabalhando, aí eu tive que aprender. Tive que ir para o YouTube, pegar os manuais e aprender a mexer nas máquinas todas que eu tinha, e aprendi. Hoje eu tenho mais máquinas e hoje todas as minhas máquinas a se operar, todos os sistemas a se operar, eu sei dar manutenção em todas elas, o que me falta hoje é tempo e braço. Hoje a gente está com um negócio que, o negócio é sólido, o negócio é viável, já está mais do que provado que é viável, mas ainda tenho sequelas de pandemia, sequelas da abertura, ainda tenho contas a pagar com o governo, contas a pagar aqui e ali, porque cheguei em momentos que ou eu pagava essas contas ou eu reinvestia para fazer o business crescer. Foi assim é assim que eu venho fazendo. Hoje eu já olho para frente e já olho para baixo o que aconteceu. Hoje eu já sei o quanto que eu tenho que me programar, eu já tenho programado o que eu tenho que fazer para equalizar todos esses números e crescer, que é o objetivo desse ano, a gente crescer. Que legal. A a trajetória do empreendedor é sempre desafiadora, né, sempre você tem de percalços aí que você tem que colocar, mas o que que você acho que o que que você mais aprendeu com todas as coisas que foram erradas no decorrer da sua carreira de empreendedor ali? Cara, o que eu mais aprendi é não confiar. O que eu mais aprendi é não confiar. Em pessoas, Em você diz pessoas. assim? É. É. O que eu mais aprendi é entender que o quando a pessoa vem e te oferece tudo muito bem, que é um business bem, que é um projeto bom, que é um job bom, você pensar 2 vezes, não confiar de primeira. Eu sempre confiei muito nas pessoas. Hum. Então eu aprendi a olhar, acreditar, mas colocar um pé atrás, repensar, não tomar a decisão naquele momento, esperar um pouco para dar um passo adiante depois. Foi meu maior desafio, eh, acreditar nas pessoas e depois me frustrar, né. Então o relacionamento com pessoas que é uma das maiores lições. Cara, isso é triste, né, ao mesmo tempo, né, é complicado isso, né, porque você espera alguma coisa e você não tem aquilo que você tem e acaba te prejudica seus business, não é uma coisa legal, né. Eu digo que costumo falar que a frustração é filho da expectativa, É bem isso. né. Quando você cria, você se frustra. Então eu tenho aprendido no decorrer dos anos, apesar da minha idade, hoje eu tenho 58 anos, eu tenho ainda aprendo todo dia, aprendo toda hora e aprendo que controlar a ansiedade, controlar a expectativa para diminuir a frustração. E o que eu mais aprendi, uma outra coisa que eu bem aprendi é que eu não estou no business de impressão, não estou no business de printing, eu estou no business de solução de problemas. Estou no problem solver. A tua empresa tem um problema de divulgação da marca, de publicação da marca, de marketing da tua marca. E muitas empresas chegaram e chegam para mim: "Mas preciso fazer isso, não sei como fazer", e eu procuro dar a solução de tudo que eu já aprendi com uma experiência nesses 8 anos, nesses 7 anos com Print e 8 anos com a MGM Solutions. E é por isso
que meu nome começou como Solutions, que eu procuro dar 360 graus de soluções para os business, e hoje eu procuro resolver problema. Às vezes os problemas foram criados até por mim, como a gente conversou hoje mais cedo em off. Já trazei estimativa, já trazei o coach, já trazei o produto, já fiz produção errada, mas nenhuma vez deixei de refazer o que foi feito errado, nem deixei de ter humildade para me desculpar com o cliente que eu tivesse atrasado para todos que eu tive oportunidade. Hoje, o que eu mais busco, o que eu mais aprendi, o que eu mais busco é tentar fazer o mais rápido dentro da minha capacidade. E uma linha que eu procuro seguir muito, que é uma linha que é um cara que eu gosto de ouvir algumas palestras dele, que é do Mário Cortella, que eu gosto de fazer o melhor, e eu falo isso para meus funcionários, eu gosto de fazer o melhor, nós temos que fazer o melhor que nós podemos fazer com as ferramentas que a gente tem na mão hoje, até que a gente possa ter ferramentas melhores para que a gente possa fazer melhor ainda. Sensacional. Nossa, muito bom, muito bom. E fala um pouquinho da MGM lá. Quais são os serviços que eles oferecem? Quais são os produtos? O pessoal que está assistindo quer contratar. Explica pra galera aí. Vou ficar até 5 horas da manhã se eu contar produto por produto, né? Eu sou uma gráfica digital, onde, como eu digo, eu faço de tudo o que uma empresa precisa. Uma empresa abriu, ela precisa toda empresa que inicia, a primeira coisa que ela faz, precisa ter um logo. A gente tem um gráfico design in-house que faz o logo. Segunda coisa, precisa do business card. A gente tem um gráfico design que faz desenho de business card e imprime o business card. Ele precisa de flyer para poder divulgar seu trabalho. E a gente faz design e imprime o flyer. E ele precisa de um banner, um retratable banner para colocar no primeiro evento que ele vai fazer. A gente faz o retratable banner. E aí, nesse primeiro evento, ele precisa de uma mesa para ter o produto dele. A gente faz o tablecloth, a toalha da mesa impressa, customizada para ele do evento. E ele precisa de um tent, de uma tenda. E a gente faz e imprime a tenda para ele fazer também. Pessoal, aproveitando isso aí, esse backdrop aqui foi o máximo daí, viu? E vou fazer mais coisa aí. Tem mais coisa vindo aí legal aí pela frente. E ele vai crescendo, precisa de uniforme, precisa de camisa. Nós fazemos uniforme para ele com heat transfer, com DTF, com screen print, com embroidery, com bordado. E aí ele precisa de comprar um carro, que precisa fazer o branding no seu carro. A gente faz a customização do carro, a gente faz wrapping, semi-wrapping, lettering. E ele cresceu, precisa de imprimir cheque. Eu sou licenciado para imprimir cheque também, que é o engraçado no Brasil. Só o banco que emite cheque, aqui não, aqui eu imprimo cheques. Então, a empresa precisa que eu faço. E a empresa precisa fazer um bloco de carbono invisível para controlar seus serviços ou gerar sua própria invoice, se ele não é um cliente online, se ele não faz trabalhos online. Eu faço também um bloco customizado para ele. E aí ele precisa também de fazer o sign. Ele aluga uma loja e precisa fazer um sign na frente de loja. Eu faço o sign, eu faço o channel letters, LED sign, o plastic sign, o styrene sign, o blade sign. Ele precisa colocar o Windows, os stickers no Windows para que as pessoas saibam que ele existe naquele location. Nós fazemos também a impressão, instalação de stickers na janela. Ele precisa colocar um wayframe, um sanduíche PM na porta da loja para saber que ele existe lá. A gente faz também. Ele precisa Muito mais que impressão. muito mais isso. E ele precisa colocar um acrylic na parede em 3D, como esse aqui. A gente faz também, não está aparecendo, está aparecendo parcialmente. Esse acrílico de parede a gente faz também para o cliente. Isso, a gente faz também. Aí o que ele precisa? Aí ele vai crescendo. O que ele precisa mais além disso? Na recepção dele, ele tem um counter que precisa botar o sticker no counter. A gente põe o sticker no counter para ele. E ele precisa fazer um copo para a caneca, para ele servir água para o seu cliente. A gente faz a impressão da caneca também. Ele vai fazer um evento que ele precisa de 10 mil copos customizados com o nome do evento, a gente faz também para ele. E aí esse cliente está patrocinando um show de rock and roll, que ele tem que selecionar a área VIP, ele tem que dar as pulseiras. Aquelas pulseiras de show, a gente faz aquela pulseirinha customizada também. A gente vai ter muita conversa aqui, mas... E aí... Bem, aí eu vou até 5 horas da manhã contando tudo que uma empresa precisa e que eu posso atender. Ele vai fazer uma recepção, ele quer colocar um quadro
um quadro em Canvas, impresso em Canvas, isso em Canvas, a gente imprime e a gente faz o frame em madeira também para essa empresa. E aí tem um espelho que ele quer colocar o logo dele no espelho, a gente faz também. Ele quer um LED com desses com luzes por debaixo, a gente faz também. Ele abriu um barbecue, abriu uma padaria, ele quer que a TV tenha um menu, ao invés de ele estar imprimindo o menu e colocar na parede, um menu digital para ele ir trocando hora de lanche, hora de almoço, hora de jantar. A gente tem a solução digital também para ele. De tudo um pouco a gente faz. Nossa, bem, foi muito bom você ter dado essa quantidade de exemplos que eu estava pensando em impressão, assim, é muito mais que isso. São soluções de business, assim, Porque gigantescas. Fora que as outras coisas que você não citou ainda, né. não, são muitas coisas. Rodrigo, você tem que visitar a gente lá, eu falo para Hã. todo cliente ou toda pessoa interessada em conhecer meu business, nós não somos uma empresa de cópia, nós somos uma empresa de soluções de marketing, todas as soluções. Por exemplo, tem uma grande concessionária de carroça, a gente pode falar marca? Fica à vontade. Tem um cliente que é um cliente nosso já tem 6 anos, que é o Azures Autocar na Dafrin, que esse de uma família de uma brasileira e portugueses, a esposa brasileira, a Gisele, e o marido português, os filhos, e é uma empresa familiar. Que eu imprimo para eles cheque, imprimo para eles aquele papelzinho, aquele documentozinho de plástico para ir colocar o seguro, eu imprimo para eles a pasta, que eles colocam os documentos do carro, as pastas presentation folder, que a gente no Brasil chama de portfólio, a gente imprime para eles faz também o chaveiro, um chaveiro em metal, que eles têm na marca, todo carro que eles vendem dá um chaveirinho de metal, que eu não tenho um aqui, é no meu outro carro que tem um, nós fazemos para ele. E os business cards nós fazemos para eles. Então, isso é um exemplo de uma empresa do que toda a necessidade deles de printing, nós fazemos. Tem a empresa de construção, a boa qual que nós instalamos o servidor deles, eu instalei os terminais, nós temos serviço digital também, instalação de servidor, instalação de terminal, controle da rede, e eu faço impressão de drawing das plantas de engenharia, de arquitetura em preto, branco e colorido, para a empresa a construtora. Eu faço uniforme para eles, uniforme de verão, uniformes de inverno, jaqueta, camisa de safety vest, safety jacket, os beanies, os bonés. Eu faço para eles os business cards e os formulários chama de NCR, que são os formulários de carbono invisível, que é uma folha branca, uma amarela, que são os 2 sets, ou uma triplicate, que é uma branca, uma amarela e uma rosa, para a entrada e saída de pedidos, de material e tudo mais. Além de eu fazer os stickers todos da frota deles. Já tenho algumas empresas de construção que eu faço isso. A empresa de material elétrico, além de plantas, eu faço do carro deles, eu faço o uniforme e os formulários. Hoje, por exemplo, eu estou um projeto de uma farmácia em Greensby, ali um pouco antes de St. Catharines, que eu faço os flyers para eles, os postcards, os foldable flyers, e eu estou fazendo para ele um recibinho em NCR também, para ele contar a entrada e saída quando é em cash. Tem cliente de odontologia, cliente de óticas que não são da comunidade, esses não são da comunidade, que eu faço aqueles prescription pads. Quando você vai numa farmácia, num dentista, que eles dão a receita aqui, papelzinho pequeno, a gente imprime também naquele notebook para eles. Escolas, eu tenho um professor do Sheridan College em Oakville, que eu imprimo os livros, que esse professor, ele escreve os livros do curso de Pharmacy Technician, e eu imprimo os livros e mando pro mundo inteiro. Porque eu imprimo, mando pela UPS livros para a Itália, para a Espanha, para os Estados Unidos, para Portugal, para outros lugares no Canadá. Eu faço a impressão e a distribuição colocando no correio ou qualquer outro correio para ele. Então a gente oferece muito mais do que só imprimir business cards ou fazer cópia preto e branco. Enfim, por oferecer essa gama de serviços, a gente tem um investimento muito alto com parceria em equipamentos que são comprados, equipamentos são com lease, nós temos um custo alto muito grande. Hoje eu alugo um warehouse de 2.500 pés,
e que é um custo fixo bem alto. Então a gente tem que diversificar ao máximo, tá sempre antevendo uma crise e antevendo um novo produto para lançar, para tentar sobreviver e tentar crescer. Não é fácil, se fosse fácil todo mundo faria. É. É por isso que eu digo que uma gráfica digital completa como a nossa, só de brasileiro, em Ontário não tem. Não sei no restante, porque eu tenho cliente de Vancouver, eu tenho cliente de Montreal, tenho cliente de Ottawa. Então, falando a língua portuguesa do Brasil e com a tentativa de atender com muita simpatia, com muito profissionalismo, com muito com muito cuidado que só o brasileiro tem, só lá na MGM que tem. Cara, mas que legal, eu tô impressionado, assim, parabéns por essa história, por essa trajetória, né, de altos e baixos, e agora você conseguiu estabelecer a empresa e crescer. É fantástico, é louvável, é impressionante. Eu tô, assim, mais impressionado ainda com a quantidade de coisas que vocês fazem. Eu não tinha noção, e eu acredito que grande parte da nossa audiência também não tinha. Eu gosto de falar isso e vou repetir. Vocês, quem está assistindo esse episódio, está convidado para de segunda a sexta, das 9 às 5h30, a gente tem sempre alguém lá. Pode vir visitar a gente, mesmo que não queira fazer trabalho nenhum, só para conhecer. Fala o endereço, a gente vai botar na descrição aqui depois, mas pode. O endereço é em Mississauga, na 3170 da Ridgeway Drive, na Unit 22. Você pode ir lá no Google colocar MJM Print Solutions, você vai achar lá em Mississauga, lá o nosso endereço. Vai no nosso Instagram, que você vai colocar aí na legenda, é o @mjmsolutions.ca, mjmsolutions.ca, falando bem em português. O nosso site ainda está em progress, não consegui lançar, não tive braço suficiente. Na verdade, o site está semi-pronto. O bottleneck sou eu, porque eu preciso fazer a última revisão no texto, em preços e na parte administrativa do website. Já estavam produtos lançados. E sempre que eu acho que eu vou conseguir tirar um fim de semana para poder resolver aquilo, acontece alguma coisa que eu não consigo focar inteiro. Afinal de contas, eu preciso também ter vida. Tem que Preciso viver, preciso fazer um churrasco, preciso tomar uma cerveja curtir esse e samba, assistir né? o futebol, assistir um samba, cantar um samba, ouvir um samba, que eu gosto muito, sou fã do samba e da cerveja e do futebol. É o tipo o carioca, o boêmio, né, e o digamos assim, né. É o típico carioca suburbano, daquele que apesar de morar no Rio, mas foi nascido e criado onde a praia era longe. Verdade. Entendeu? A Então, Zona Norte, né. não, na verdade é a Zona Oeste. Zona Oeste. Zona Oeste. Zona Oeste que na época que eu nasci, era considerada a zona rural, zona dormitório da cidade do Rio de Janeiro. Mas Zona Oeste não é a Barra, Recreio ali? Hoje já mudou tudo. Hã. Hoje já chama de Sudoeste e tudo mais. Se olhar no mapa, nosso é oeste para sul, sudoeste mesmo. Mas Mas é perto Santa da Cruz. Barra? Perto do Recreio? Bem, Santa Cruz, eu costumo dizer que Santa Cruz é assim, é Santa Cruz barra Nova York. É assim, é muito do lado, pertinho, é do lado, né? Entendi. Na verdade não, Santa Cruz Santa Cruz na minha época, dava meia hora da Barra de carro. Hoje eu acredito que deve estar dando 1 hora pelo trânsito que é, né, 1 hora, 1 hora e 20. Mas porque eu não sou do Rio, é perto da Tijuca ali? Não, é para outro lado. Não, 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 é pro outro lado. A Barra, apesar de ser Barra da Tijuca é a área da praia. Uhum. A Tijuca É zona é uma norte. parte que fica pro outro lado da praia das montanhas, que é a região da Tijuca, que tem o Alto da Tijuca, e pro outro lado é chamado Bairro da Tijuca, que é a zona norte. Então não tem nada a ver Santa Cruz, é para outro lado. Não, não, Santa Cruz é suburbão mesmo, pegou do Rio de Janeiro, você vai para Angra dos Reis, você tem o último bairro do Rio de Janeiro que passa por Santa Cruz. Por isso que eu digo que eu tenho uma amiga que a família dela é de Ipanema, que eu falo: "Pô, você quando vai de Ipanema para casa do seu pai em Angra, é pertinho onde eu moro, porque você sai Ipanema exatamente assim, Ipanema, Santa Cruz e Angra", que na verdade não é. Ela ri pra caramba, na verdade não é.
Porque de Santa Cruz até de Ipanema a Santa Cruz faz 1 hora e meia, e depois de Santa Cruz até Angra, outra 1 hora e meia, 2 horas. E é a ponta da cidade, é o subúrbio, uma região bem carente, bem pobre da cidade do Rio de Janeiro. Entendi, mas ó, de novo, ô Márcio, parabéns pela sua trajetória aqui. Obrigado, cara. Vamos. Tem muito ainda para crescer, ainda É. tem muita conta para pagar. Não, tem coisa que a gente tá conversando em off aqui, que a gente vai poder se ajudar, umas conexões que vamos conversar aqui também, que eu gosto de ajudar, que nem eu falei, a gente tem 212 podcasts, e uma coisa que pra mim é muito gratificante é fazer com o network dos nossos convidados aconteça. Então a gente conquistou muitas empresas aqui, muitos business já surgiram disso e vão surgir ainda mais. Então, que a gente puder fazer para ajudar isso também, essa comunidade fortalecer, né, como toda a comunidade brasileira, esse podcast serve para isso, para ensinar as pessoas que estão no Brasil, né, também, como que as pessoas brasileiras estão obtendo sucesso aqui, e também para quem já está aqui para se conhecer, para tentar fomentar business, negócios. Então, positivo. O que eu posso deixar de mensagem para a comunidade, para quem está pensando em que está no Brasil ou quer vir para cá, ou mesmo que está aqui e está pensando o que vai fazer diferente, eu posso dizer o seguinte, cara, sonha, não deixa de sonhar. Não deixa de sonhar. Em 2001, eu, por conta da família, eu vim visitar a minha irmã, que veio para cá naquela história toda. Em 2001, eu sonhei, me apaixonei por esse país, e sonhei que a gente estava contando ali antes, né? E sonhei que eu ia morar nesse país, que eu ia ser cidadão desse país, que ia ter um filho formado aqui. E no ano passado, 2025, eu consegui realizar o sonho de me tornar cidadão, consegui realizar o sonho de ter meu primeiro filho formado na Universidade Canadense, e hoje ele já está trabalhando na área. E o segundo sonho é minha filha, que esse ano ela vai para a universidade, se Deus quiser, daqui a 5 anos, com a competência que ela tem, ela vai se formar também, aí o sonho se realiza com os filhos Por formados aqui. completo, né? E daí, cara, vivi 17 anos aqui em função de levar recursos para casa para o sustento da família, e dos últimos 7 anos com a ajuda da minha mulher também trabalhando. Não que ela não ajudasse antes, que ela trabalhava de casa, fazia os business dela, então deixa eu fazer. Nesses 17 anos, eu e minha esposa, a gente fazendo tudo que a gente pôde fazer para sustentar a família. Hoje, com um filho formado e uma filha entrando na universidade, o que esse ano, 2025, um dos goals, né, das nossas resoluções para início do ano é hora do business crescer, e é hora de eu tentar buscar agora tudo que eu tinha antes de vir para o Brasil 17 anos atrás, que eu ainda não consegui. Mas eu posso dizer, sonhar não custa nada, já dizia o samba da Mocidade Independente de Padre Miguel, e que só alcança quem sonha. Só alcança quem sonha. Alcancei vários, tem mais ainda para alcançar, e virar um pobre no Canadá é melhor do que ser classe média no Brasil. Sensacional, cara. Márcio, obrigado. Finalmente a gente conseguiu fazer esse podcast. Estou bem feliz de você ter vindo aqui. E é isso, pessoal. Semana que vem, tamo aí de novo. Abraço.